Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Meus amados irmãos, começando agora mais um episódio do programa Leitura Guiada, que você encontra no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Botafogo, ou também no Spotify com o nome Leitura Guiada. Nós estamos agora no livro de Josué, capítulos 13, 14 e 15. Essa é a terceira parte do livro de Josué, que conta agora, inicia-se no capítulo 13, contando um pouco de como foi realizada a distribuição de terras por Josué para as tribos de Israel. Bom, o capítulo de número 13, ele tem o objetivo de falar das terras ainda não conquistadas. Essas terras não conquistadas que posteriormente se tornaram um problema para o povo de Israel. A gente vai ver daqui a pouco algumas dessas terras e como lá na frente elas se tornam um problema. Também recapitula, relembra como foi feita a divisão de terras por Moisés das tribos que decidiram ficar antes do Jordão, as tribos que nós chamamos de transjordânicas, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, que nós chamamos de Manassés Oriental. O capítulo 14, ele vai trazer distribuição de terras para a tribo de Judá, com uma narrativa especial, que é a narrativa de Caleb, Caleb recebendo ali o Monte Hebron. E o 15 continua ali a narrativa da tribo de Judá. Então vamos ver como é que esses capítulos se aplicam à nossa vida e fazendo a leitura desse texto. O capítulo 13 inicia-se no verso 1, dizendo assim: Era, porém, Josué, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada. Repare que nós temos a menção ao tempo de vida de Josué. Não diz aqui ao certo a sua idade, mas diz que ele já está velho e entrado em dias, expressão que designa ali uma proximidade da morte. Bom, isso é importante para a gente poder entender que as demais conquistas ali que são narradas entre Josué capítulo 6 e o capítulo de número 12, como ele derrotou Jericó, Ai, a guerra contra a coalizão do sul no capítulo 10, a guerra contra a coalizão do norte no capítulo 11 e a vitória sobre 31 reis lá no capítulo 12, isso vai nos mostrar aqui, o verso 1 do capítulo 13, vai nos mostrar que essas vitórias, elas não foram de um dia para o outro, mas elas decorreram durante toda a vida de Josué. O tempo, ele foi longo, embora o texto seja muito rápido e dê a impressão que, no máximo, ali quando você lê, tenha sido de um ano entre uma batalha e outra. Mas não, durou toda a vida de Josué. De forma que, ainda assim, ficaram terras para se possuir. E a ideia que o texto traz para a gente é que não é porque as terras não ficaram, não sobraram, não é porque Josué foi desobediente, mas porque não houve tempo hábil de Josué em sua vida terminar essa conquista. Então, elas ficariam como missão para o próximo líder de Israel. No verso de número 2, ele vai começar a listar essas terras. Então, o que vai acontecer? Do verso 2 e 3, ele vai trazer uma lista das cidades do sul, o sul de Canaã, que são a região dos filisteus e toda Gessur. Então veja o que diz o verso 3 lá no final, assim, 5 príncipes dos filisteus: Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Os filisteus eram um povo, irmãos, que vieram de fora dessa região, eles chegam na Filístia, ou que nós conhecemos hoje como faixa de Gaza, ou Gaza, provavelmente vindos da ilha de Creta, ali na Grécia, chegam através do mar e se
instalam ali na região de Gaza. E estavam organizados em 5 grandes cidades, né, que eram autônomas, cidades independentes entre si, porém que formavam ali uma coalizão em tempos de guerra. Essas cidades eram Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Lembrando aí que lá em 1 Samuel 17, Davi luta contra Golias, que vem da cidade de Gate. Davi é um filisteu da cidade de Gate, né? Então essas 5 cidades iam à guerra praticamente juntas, né? Então perceba que é aquela ideia, né? Como Josué não conquistou e o povo deixou essas terras não conquistadas, isso retorna lá na frente como um problema para o povo de Israel. O verso de número 4 fala de algumas cidades com localizações incertas, né? Provavelmente na faixa central de Canaã. Então a gente tem os Aveus, a terra dos cananeus, que é uma expressão difícil de se traduzir, porque não faz muito sentido. A terra dos cananeus seria toda essa terra que ele está descrevendo, né? Mas o que ele chama aqui exatamente de terra de cananeus, a gente não tem conhecimento. Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus. O verso 5 trata das cidades do norte, e diz a terra dos gibleus e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gad ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Hamat. O Líbano continua lá até hoje, né, um país chamado Líbano, com as suas terras divididas. Claro que a divisão não é a mesma que tem atualmente, o Líbano deveria ser um pouco maior, mas é importante a gente perceber que está apontando para o norte, ou seja, em cada canto de Canaã ficaram terras que não foram conquistadas por Josué. Os versos 6 e 7 trazem aqui uma ideia interessante. Veja, todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Então perceba aqui o seguinte, né? Primeiro que o verso 7, ele é uma continuação direta do verso 1. Repara, o verso 1 diz assim: era Josué já idoso, entrado em dias, disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Aí o verso 7, distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Então, é uma continuação lógica desse texto. Deus fala para para Josué, né, o seu estado de vida, ele já é idoso, e ele dá uma missão, distribuir a terra. O verso 2 até o verso de número 6 são apenas explicações ali sobre essa terra, uma descrição dessa terra. Esse é um comentário posterior que poderia até ser colocado ao final do texto, né? Porque ele entra no meio do discurso de Deus. Acho que algum comentarista provavelmente deve ter posto aqui essa porção de texto, né? Mas o verso 6 tem uma divisão interessante. Veja, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, reparte, pois, a terra por herança. Então, veja, quem lança os inimigos fora, quem derrota os inimigos, quem conquista a terra, não é Josué, é Deus. A missão de Josué não era conquistar, a missão de Josué não era expulsar os inimigos, a missão de Josué não era lutar na guerra. A missão de Josué era dividir e repartir a terra, ou seja, ser o administrador desta divisão das terras. E quem ia lutar era Deus. Então nós temos aqui uma divisão de funções. Deus derrota os inimigos, enquanto Josué distribui a terra, né? A parte de Josué era mais fácil possível, né? Ou seja, isso também acontece, irmãos, na nossa vida. Quem luta nossas batalhas é Deus. Quem vai adiante de nós é Deus. Quem está sempre do nosso lado é Deus. Nós fazemos a parte mais fácil, embora isso não pareça ser assim, porque Josué vai à guerra, Josué luta, Josué batalha. Mas, na verdade, essas batalhas já estão sendo vencidas pelo Senhor. A parte de Josué é só administrar o ganho que provém das batalhas conquistadas por Deus.
E isso é assim até o dia de hoje, né? Bom, no verso 8 até o verso de número 13, nós temos mais explicações ali sobre a terra que foi deixada para os Rubenitas, Gaditas e meia tribo de Manassés. Tem uma descrição dessas terras. Lá no verso 13 fala que os filhos de Israel não desapossaram os Gessuritas, o povo de Gessur, nem os Maacatitas, né? Esse povo, Gessur e Maacate, depois serão problemas para Israel. Eles vão voltar na história de Davi. Por exemplo, a mãe de Absalão, o filho que irá se revoltar contra Davi, era de Gessur. Ela era uma princesa da cidade de Gessur. E quando Absalão se revolta contra Davi e foge momentaneamente da cidade para se fortalecer, ele vai para essa terra de Gessur. Os Maacatitas foram um povo que formaram uma coalizão contra o reino também de Davi. Bom, do verso 14 até o verso de número 33, nós temos a descrição de como Moisés dividiu as terras para a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, com 2 adendos, o verso 14 e o verso 33, que vão falar da tribo de Levi. Aqui, irmãos, tem o seguinte, do verso 15 ao 32, é a divisão de terras para essas 3 tribos, né? A ideia é que esse texto está colocado aqui primeiro como um exemplo de como Josué deveria ter feito, né? Ou ele iria fazer. Era um texto com o objetivo pedagógico de ensinar como Josué precisava fazer essa divisão de terras se baseando em Moisés. Mas também é um texto de prova. De prova do quê? Prova da liderança de Josué. Eu já falei com os irmãos que o livro de Josué tem um objetivo, mostrar o reconhecimento da liderança de Josué. Ele fica aqui pairando uma incógnita, né? Será que Josué é o líder que realmente vai substituir Moisés? Será que ele vai suprir essa lacuna da ausência de Moisés? Será que ele vai ser um líder tão bom como Moisés foi? Por isso o texto toda hora vai traçando paralelos. Moisés fez uma coisa, Josué fez igual. Por exemplo, Moisés passou pelo Mar Vermelho aberto, Josué passou pelo Rio Jordão, Moisés conquistou as terras de Og e de Og, rei de Bassã, né? E de Seom, rei dos amorreus. Josué conquistou outras terras, né? Agora, a ideia é, assim como Moisés distribuiu as terras, Josué também realizou a distribuição de terras. Então ele faz a separação ali, Moisés fez a separação das terras para Ruben, Gade e Manassés, que nós chamamos de Manassés Oriental. O capítulo 14 traz então Josué imitando Moisés, né, tendo essa mesma função de distribuir terras para as tribos agora que nós chamamos transjordânicas, as tribos que passaram o Jordão, que são 9 tribos e meia. Então veja o que diz o verso de número 14. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Então perceba que nós ainda temos um detalhe curioso. Olha, lá no verso 8 do capítulo 13, quando vai falar da distribuição de terras feita por Moisés, Moisés é chamado, servo do Senhor. Josué, aqui no capítulo 14, ele é chamado de filho de Num. Então permanece essa distinção. Moisés continua sendo um líder superior a Josué, porque Moisés é servo do Senhor, então a sua identidade está ligada ao Deus que ele serve, enquanto Josué é o filho de Num. A sua identidade não está ligada diretamente a Deus, mas à sua família, ao seu pai terreno e biológico. Então essa construção da liderança de Josué ainda está sendo feita. Perceba que ele já é velho, como diz o capítulo 13. Ele já está no final da sua carreira, da sua liderança. Mesmo assim, ainda paira a sombra do reconhecimento, né? Então, isso diante do povo ainda não estava muito claro. Apesar de ser respeitado, apesar de ter uma boa reputação,
ainda assim não era semelhante a Moisés e nem da altura de Moisés na liderança. Bom, no verso de número 6 até o verso de número 15, traz para a gente a história de Caleb. Caleb, o quenezeu, filho de Quenaz, né, que não era um povo israelita. Então, Caleb provavelmente era um descendente distante desse povo, que acabou sendo introduzido no território de Israel e, portanto, devido ali tanto tempo, talvez ele tenha até mesmo nascido em Israel, né, e se tornou ali quase um israelita por direito, embora por família, né, ele era um quenezeu. Mas perceba que ele é da mesma herança do que os israelitas, né? Então ele vai procurar Josué e relembrar o acontecimento de Números 14, onde Moisés enviou os espias até Canaã, os espias desanimaram o povo e com isso Josué e Caleb receberam a promessa de herdar a terra. Então veja o que Caleb diz no verso de número 6. Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, me dá este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois, naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Lá no verso de número 15, nós temos um comentário parentético. O que é um comentário parentético? Um comentário feito posteriormente sobre essa terra, né? Porque Caleb chama de Hebrom, mas aqui o escritor diz: dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então, na verdade, no tempo de Josué não se chamava Hebrom, se chamava Kiriat Arba, porque ali habitavam os anaquins, que eram liderados por Arba, um gigante, né? Então, perceba, irmãos, que a tarefa de Caleb era muito difícil, porque ele vai até Josué pedir o direito à terra, mas ele só ganha o direito à terra, porque a terra ainda está habitada por gigantes, pelos anaquins, e ele ainda precisava conquistar essa terra. Então, não é que Caleb esperou apenas 45 anos pela promessa, não. É que, além de esperar 45 anos, ele não ganhou a terra em si pronta. Ainda foi preciso batalhar por ela, ainda foi preciso lutar por ela. Mas veja que ele mantém a fé tanto para ganhar o direito à terra de Josué, quanto para expulsar os habitantes da cidade, como diz lá no verso 12, o Senhor porventura será comigo para os desapossar. Então a gente vê aqui uma fé de Caleb realmente perseverante, uma fé que não desanima com o tempo, uma fé que não se esquece das promessas de Deus, uma fé que não leva em conta as limitações materiais ou humanas, por exemplo. Ele não está contando ali a limitação da idade, ele é um senhor de idade, ele tem 85 anos. É certo que nesse tempo as pessoas viviam ali em média 120, como é a idade de Moisés e a idade de Josué. Mas ele está ainda vigoroso, ele ainda tem convicção de que Deus irá cumprir suas promessas na sua vida. E é um exemplo para a gente de uma fé perseverante. Nós precisamos ter isso, né? Uma fé que persevera, uma fé que não esquece das promessas de Deus, uma fé que não olha para essas promessas como se fosse algo fácil. Não é porque Deus prometeu que será fácil, tá?
Não é porque Deus prometeu que será fácil, ao contrário, né? Muitas das vezes a promessa de Deus vem com lutas, batalhas, com dificuldades, ao ponto de Josué ainda precisar ir expulsar os gigantes. E a luta dele não seria contra pessoas pequenas, seriam contra gigantes. Há muitos gigantes que nós precisamos enfrentar para conquistar as batalhas, as promessas de Deus, né? Há muitos gigantes que precisamos enfrentar para conquistar a promessa de Deus. Quais têm sido os seus gigantes? Quais têm sido as suas dificuldades? Não era só o tempo, não era só a idade de Caleb, eram também os gigantes que habitavam na terra. Mesmo assim, a fé de Caleb, como diz no verso 9, era uma fé perseverante em seguir o Senhor. E isso a gente não pode perder de vista, que as dificuldades, que o tempo, que todos os problemas não podem nos impedir de ter uma fé que persevera em Deus, né? Bom, capítulo de número 15 vai continuar ali a divisão da tribo de Judá, das terras para a tribo de Judá, e do verso 13 ao 19 vai trazer o fechamento, né, da situação de Caleb. Então, o verso 1 do capítulo 15 diz que a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. Então perceba que Judá vai se situar ao sul de Canaã. Um destaque lá para o verso de número 8, que fala sobre a cidade de Canaã, né, o lado dos jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, ou seja, a tribo de Judá herdaria ali a cidade de Jerusalém. Perceba também no verso 12, que ele deveria, o limite da terra deveria ir até o Mar Grande. Esse Mar Grande é o Mar Mediterrâneo, porém, Judá nunca chegou a conquistar essa parte da terra, porque era onde estava localizado o território dos filisteus, né? Então, nunca houve uma conquista plena desse espaço. Aí do verso 13 até o verso 19, ele conclui a história de Caleb, né? Dizendo assim, verso 13. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá. Então toda a tribo de Judá ganha terra, eles deveriam sortear essa terra entre si, porém a Caleb especificamente, ele garante ali uma parte da terra e talvez até o direito de escolha da terra que ele gostaria de ter, né? Segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Então, mais um comentário sobre quem é Arba, pai dos Anaquins. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Cesaia, Imã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Caleb, a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, o que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Bem, essa história, irmãos, do verso de número 15 até o verso de número 19, ela é recontada lá em Juízes, capítulo de número 1, uma forma de uma retrospectiva, lá em Juízes 1, do 11 ao 15, tratando Otniel como um juiz, né? Alguém que, né, foi um líder em Israel. Ele era sobrinho de Caleb, então ele expulsa os habitantes de Debir, uma cidade que Josué já havia conquistado e que provavelmente agora caíra de novo nas mãos dos inimigos, né? E então recebe o direito de se casar com Axa, filha de Caleb. Perceba que ela vai fazer ali uma insistência com ele para que receba um campo da parte do pai, lá no verso de número 18. Esse termo insistiu com ele, no verso 18, dá a entender que não era um pedido um tanto assim legítimo, né?
tinha algo errado com esse pedido, porque a ideia desse insistir é a mesma ideia do seduzir, de tentar, né, de instigar, né? Então não me parece ser um pedido assim lícito, embora ela recebe ali um campo, ela pede um campo, né, ao pai. Perceba que tem uma questão aqui difícil de lidar, né, porque ela vai até Otiniel, seu marido, e pede a ele para pedir ao pai um campo. Então, aparentemente, ela recebeu esse campo. Mas depois, ainda no verso 18, ela sai do jumento e ela vai até Caleb e pede a ele fontes de água. Então, em cima ela tinha pedido campo, agora fontes de água. Fica uma questão meio incoerente, mas no verso 19, né, tem ali a seguinte ideia. Ela diz ao pai: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então, muito provavelmente, o que aconteceu aqui? Ela vai até o seu marido, pede que ele vá até o seu pai e peça um campo. Ela recebe esse campo, chamado aqui no verso 19 de terra seca, mas era um campo árido, sem água. Então ela volta até o pai, já tendo recebido esse presente, e a ideia Caleb deu uma terra a Otiniel, o marido dela, mas não a ela. Então ela volta até ele agora e pede fontes de águas, né? Fontes de águas superiores e inferiores que pudessem ali irrigar essa terra que ela recebeu, ou seja, mais uma porção de terra onde houvesse fontes para que dali ela conseguisse irrigar as terras secas que ela recebeu. Bom, é um relato de como Deus garante a promessa do seu povo, né? A gente vê a fidelidade de Deus se manifestando de forma concreta, porque o Deus que prometeu é o Deus que está cumprindo sua promessa, ainda que levasse tempo, mas Deus cumpriu sua promessa na vida de Caleb. Do verso 20 até o verso de número 63, nós temos ali a lista de cidades que Judá recebeu, né, e que algumas ainda deveria tirar os habitantes daquela região. Perceba que essa lista de cidades ela está muito bem divididinha. Veja, no verso 21, olha, cidades rumo do território de Edom. Ele segue uma lista dessas cidades, né, que vai até o verso 32, né, dizendo ali que foram 29 cidades com suas aldeias. A partir do verso 33, ele traz as cidades das planícies, né, contando ali no 36, 14 cidades com suas aldeias. Na verdade, a região das planícies são divididas em 3 grupos, né? O primeiro grupo de 14 cidades até o verso 36, o segundo grupo até o verso 41, 16 cidades, e o terceiro grupo até o verso de número 44, 9 cidades. Em seguida, do verso 45 até o verso 47, nós temos as 5 cidades dos filisteus: Ecrom, Asdod, Gaza, né? Provavelmente Gate também entra aqui nessa lista, né? Do verso 48 em diante, nós temos a região montanhosa, né? As cidades que ficavam nas montanhas, e também separada por grupos. Veja, 51, 11 cidades, no primeiro grupo, o verso de número 54 é o segundo grupo, com 9 cidades, e o verso 57 fecha o terceiro grupo, com 10 cidades, e ainda tem o verso 59 com 6 cidades. E no verso 61, o deserto, né, as cidades do deserto, com uma menção no verso 63, dizendo assim: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Esses jebuseus vão ficar ali, serão conquistados depois por Davi, que vai acabar com a cidade de Jerusalém e construir a cidade do rei, a cidade real, né? Ele vai colocar em Jerusalém a capital do reino de Israel. Bom, fechamos aqui nossa leitura dos capítulos 13, 14 e 15. Nós podemos aprender aqui que Deus é fiel em suas promessas, que Deus cumpre suas promessas como cumpriu com Caleb, e nos ensina a perseverar na fé, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir suas promessas. Então, não desanime, não desista, persevere, porque a promessa de Deus vai chegar sobre a tua vida. Um grande abraço e até amanhã.